Bom, então, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que estamos no período de férias, onde nós estamos com funcionamento reduzido às segundas e quintas e alguns sábados no mês, com os atendimentos, os trabalhos normais de segundas, quintas e sábados. Essa palestra ela tem o intuito de trazer o nosso pensamento para cá, para que a gente possa aproveitar o passe de uma maneira mais centrada, mais harmonizada. Às vezes o camarada está aqui e vai receber o passe, está pensando uma coisa ou outra, quando vê, saiu e disse aqui que houve com o passe, nem vi nada, saiu tão igual quanto entrou. Então o intuito é fazer com que a gente possa trazer o pensamento para cá. Vamos fazer a nossa palestra, nossa prece de abertura, trazendo o pensamento aqui para dentro, buscando através da assistência desses amigos espirituais um amparo para que possamos centrar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, buscando a assistência necessária para o amparo, o atendimento, a melhora e a saída daqui com muito mais alegria, muito mais força para ultrapassar as barreiras que aparecerão na semana, compreendendo-as como um breve obstáculo para o nosso treinamento. Então, obrigado, Pai, obrigado, Mestre Cristo, pela nova oportunidade de estarmos juntos, que possamos receber esse amparo e sair daqui muito melhores, que assim seja. Então, pessoal, como eu disse, essa palestra pequenininha, ela tem 15 minutos, em suma teria que ter 15 minutos, ela tem o intuito de fazer com que o nosso pensamento venha para cá e a gente consiga aproveitar melhor o passe. Logo após essa palestra, eu terei uma outra palestra com a jovem, que é do projeto Tribuna Jovem, então estão todos convidados a permanecer, às 8 horas, será um tema bem bacana, é um projeto onde os jovens da evangelização vêm fazer palestras públicas para o pessoal que está aí. Enquanto estávamos lá estudando, eu estava pensando que tema vou utilizar hoje na palestra anterior, na palestra de 15 minutos. Mas eu confesso que eu estava um pouco chateado com uma coisa que aconteceu. Eu fiquei pensando, ocorreu uma situação, aí eu fiquei pensando, foi o fulano XBC que causou essa situação. Eu disse, mas para que fazem isso? Eu não acredito, para que faz esse tipo de coisa? A criatura está aqui há anos, a criatura, tudo bem que de repente não é assim adepto do espiritismo, até porque mesmo os adeptos não são bem adeptos, Então, mas a criatura está ali tentando, eu fiquei pensando, mas para que tornar, criar esse ambiente chato, essa situação assim complicada, que tu fica desconfortável. E eu naquele ranço assim, vamos abrir o evangelho, vamos ver, o que vai cair aqui. E aí, em vez de seguir a sequência que estávamos seguindo na semana passada, eu resolvi abrir e ver o que tinha para nós aqui hoje. E eis que cai assim, será dado àquele que já tem. Lá no capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. E quando eu li, eu disse, está aqui a resposta dos nossos problemas, pelo menos dos meus problemas sentimentais do momento. Vamos ler aqui para ver o que esse item está nos falando. Capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos. Item 13, nas instruções dos espíritos, será dado àquele que já tem. É um item lá embaixo que depois é citado pelo espírito, um espírito amigo de Bordeaux, em 1862. Mas vamos lá, é um trechinho de Mateus e depois um trechinho de Marcos. Os discípulos de Jesus lhe perguntaram, por que o Senhor fala por parábolas? E ele respondeu, aos meus discípulos foi permitido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros não foi permitido. Porque aquele que já tem conhecimento, que trabalhou e produziu boas obras, será dado ainda mais e ele ficará na abundância. Aquele que não tem, porque não se interessou em aprender, não trabalhou nem produziu boas obras, lhe será retirado até mesmo o pouco que tem. É por isso que eu falo por parábolas, porque ao ver eles nada enxergam, ao ouvir nada compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, que disse, escutarão com seus ouvidos e não entenderão, olharão com seus olhos e não enxergarão. Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 14. E um pedacinho de Marcos,
Esse aqui, lá no item 14. Jesus disse: preste atenção ao que vão ouvir. Vocês serão medidos com a mesma medida que usarem para medir os outros, e ainda lhes será crescido um pouco mais. Porque aqueles que têm receberão ainda mais, e aqueles que não têm, até mesmo o pouco que possuem, lhes será retirado. E aí eu parei e pensei: quem é que tem que entender a situação? Né? Às vezes nós nos incomodamos com as coisas que as pessoas fazem, ou ficamos chateados com uma situação ou outra e ficamos pensando: mas por que essa situação está chegando? Ou eu olho, né, o camarada lá, ele parece tão feliz com uma coisa ou outra, e eu olho esse texto e não me faz sentido. E quando ele fala: aqueles que têm, lhes será dado mais. Vamos de novo buscar aquela chavezinha para a gente entender o Evangelho. Nada no Evangelho é dito em termos materiais. Jesus sempre fala para o espírito imortal. Então, qual espírito imortal que no entendimento de Jesus tem e lhe será dado mais? Aquele que tem compreensão das leis de Deus. Aquele que entende qual é a melhor maneira de caminhar no mundo. Aquele que entende qual é o caminho, a verdade e a vida que Jesus tanto nos falou. E a gente olha daí, né? Mas o que o camarada ganha nisso? Vamos parar para prestar atenção. O camarada que vive de qualquer jeito, naquela confusão, que tem a sua própria lei, aquela ética que somente, né, serve para ele, que somente beneficia ele. Um camarada que é mais egoísta, que cultiva aqueles vícios, né, aquelas mágoas, que cultiva aquele egoísmo profundo. O que esse camarada ganha além daquela pequena parcela que ele consegue arrecadar para si? Além disso, o que ele ganha? Todo mundo deve ter um amigo. Quando a gente olha assim naquele grupo de amigos que nós temos, e passa lá da juventude, vem para cá, e a gente olha assim e diz: pá, esse meu amigo, esse cara é um cara 171. Esse cara, e o interessante é que eu sempre me esforço e estou correndo atrás das coisas, e esse cara não valoriza emprego e está sempre com um emprego diferente, e está sempre com uma oportunidade boa diferente, está sempre com... Mas você olha, parece que está tudo às mil maravilhas, mas nada dura. É aquele que aparentemente Deus cobre de diversas oportunidades porque Ele precisa, mas nada conserva. E parece que quanto mais ele tem ali e tem tudo aquilo, não se esforça tanto, mas tanto aquelas oportunidades, e quando vê não sobra nada. E o que sobra para as pessoas que tentam caminhar dentro dessa ideia que Jesus trouxe? Vamos olhar a nossa vida. Os momentos em que você decidiu dar a mão para alguém, você colheu sorrisos? O momento em que você decidiu secar uma lágrima, você colheu a alegria de ver aquela pessoa bem? O momento em que você decidiu permanecer até mais tarde em uma tarefa coletiva, você se sentiu parte daquela tarefa? Quantas alegrias, ou melhor, quantos mistérios Jesus só contou ao teu coração depois que você se esforçou além do cumprimento das tuas obrigações? Quando falamos em obrigações, nós podemos entender que obrigações é tudo que o homem faz por determinado acordo, por determinada ordem que lhe foi dada. Mas aí nós temos o dever. E o dever é toda obrigação que o homem levou para o coração, que o homem entendeu como parte da sua ação na terra.
que o homem entendeu como participação essencial na sua vida. Tudo que nós acolhemos como nosso dever perante o próximo é esse mistério que Jesus não contou para aqueles que tinham ouvidos e não podiam ouvir. E qual de nós, após um momento de sofrimento, aonde muitas vezes nos sentimos injustiçados, ou passamos por uma dificuldade, ou estamos sofrendo uma pressão muito grande, a qual seria resolvida facilmente se fizéssemos as escolhas mais fáceis de tirar benefício do outro, de passar a perna em alguém, de não perdoar, de colher as oportunidades que não são nossas, e muitas vezes caminhando, e olha como isso acontece, a pessoa que deseja fazer tudo da maneira correta, né? E não vamos dizer a boa pessoa, olha o que Jesus falou, só o Pai é bom. A pessoa que está tentando agora caminhar da maneira correta e às vezes sofre o peso do mundo que parece não cair nos ombros das pessoas descomprometidas. Quando está sozinha, em sofrimento, chorando e dizendo, vai, como está difícil, se fechar os olhos, se passar a escutar com o coração, sentirá que ela fala que Jesus fez a Joana de Cusa quando ela estava amarrada a uma haste de madeira, pronta para ser queimada. Quando ela via o seu filho sendo queimado e gritando, mãe, abre mão desse teu Cristo por mim que sou teu filho. Eu que sou teu filho. Nega esse Cristo. E ela dizia, meu filho, Jesus foi puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa. E quando ela fecha os olhos, no momento que tem um fogo no corpo do filho, ela sente uma mão que lhe repousa no ombro e uma voz doce que lhe fala no ouvido, Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. E quantas vezes na escuridão que o mundo nos envolve, mas porém com o coração íntegro por não ter abusado de ninguém, tirado vantagem de ninguém, e se mantido firme diante de todas as propostas de desvio no mundo, sentimos a voz de Jesus. No aconchego de um amigo, no abraço de um colega, em uma oportunidade que se renova, ou mesmo no íntimo do coração, enquanto as lágrimas vertem do rosto. Muito será dado àquele que já tem. Essa é a promessa de Jesus. Aquele que tem coragem de arrostar, de vencer e de não se desesperar perante as oportunidades de falência moral na vida, muito será dado de apoio. Isso é promessa de Deus através de Jesus. Busquemos sempre a força no íntimo e a certeza de que nunca caminhamos sozinhos. Chegamos no nosso horário. Vamos então, através desse espaço que foi aberto no nosso íntimo, recebendo o amparo desses amigos espirituais, agradecer a oportunidade de estarmos juntos buscando a assistência do alto. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre. Obrigado a cada amigo que se faz presente em nosso auxílio, nos guiando o coração e nos alimentando o pensamento com influências positivas e benéficas. Nos ajuda a dar o máximo de nós na tarefa de nos melhorar, para que possamos reconhecer que só temos a vencer, a conquistar e a crescer quando trilhamos o Teu caminho. Muito obrigado, Mestre, pela oportunidade, que assim seja. Vamos aguardar que em breve vamos chamar para o passe coletivo, isolado e especial.